Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de falar hoje o que é que realmente, por que é tão importante este curso que nós estamos lançando. Veja, o que acontece é o seguinte: os cursos que nós já fizemos até hoje no nosso site, eles são todos importantes, todos levando para a fé católica, mas você já deve ter notado, né? O nosso site, a nossa equipe, todo mundo que trabalha conosco, nós nos identificamos como a equipe CNP. O que é isso? Você nunca ouviu falar dessa equipe CNP? A equipe do Padre Paulo Ricardo chama CNP. É porque ela é Christo nil preponere. Ou seja, nada colocar antes de Cristo. Essa frase era tirada da regra de São Bento, mas ela também já tinha sido utilizada por São Cipriano de Cartago. A ideia disso é o seguinte: Cristo nos antepôs a tudo. Jesus, ele preferiu a nossa salvação do que tudo o resto. Ele perdeu a vida na cruz por nós. Ele se entregou e viveu por nós um amor indizível. Não tem língua humana, nem a língua dos anjos é capaz de narrar o amor de Cristo por nós. Agora, se Ele nos antepôs a tudo, como é que nós não vamos amar de volta quem nos amou assim? E é por isso então que São Bento diz: nós devemos colocar Cristo antes de tudo. Bom, isto é um lema de vida para nós aqui do site padrepauloricardo.org. É um lema de vida que deveria ser o lema de vida de todo cristão. Mas nosso site, que já falou de Jesus tantas vezes e de tantas maneiras, nós gostaríamos hoje de lançar as inscrições de um curso em que nós gostaríamos de apresentar de forma sistemática e clara a divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a característica deste curso? Qual é o conteúdo? A que é que você vai ter acesso, tendo acesso a esse curso de Cristologia? Bom, em primeiríssimo lugar, a gente tem que começar por aquilo que é a base, que é o seguro. É a realidade dogmática. Ou seja, nós estamos num mundo onde as pessoas querem ter opiniões a respeito de Jesus. É como quando Jesus perguntou para São Pedro, lá no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus: o que dizem as pessoas que eu sou? E as pessoas tinham opiniões disparatadas, as opiniões mais malucas, mais esdrúxulas a respeito de Nosso Senhor. Nada foi acertado. Ou seja, nesse sentido aqui, vox populi non est vox Dei. Ou seja, a voz do povo não é a voz de Deus, o povo não acertou. O povo não acertou uma. Disseram tudo errado a respeito de Jesus. Jesus então se voltou para os apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E veio aquela belíssima resposta de São Pedro. São Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ali poderíamos, não é isso, mas poderíamos quase que fazer uma espécie de analogia, assim, dizer, ali aconteceu a primeira definição dogmática, a primeira declaração ex cátedra de um Papa, né? Está entendendo, né? É só uma metáfora, não é nada disso. Mas
A característica primeira deste curso de Cristologia que você vai encontrar é que é um curso que nos apresenta aquilo que a Igreja, no seu magistério definitivo e solene, crê a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, infelizmente, estamos num tempo em que cada um tem uma opinião, a mais disparatada. Ou seja, muitas vezes você pergunta aos teólogos, e, ai de mim, pregadores, né, dentro da Igreja Católica, e as opiniões a respeito de Jesus não correspondem àquilo que os concílios ensinam. Não corresponde àquilo que está no magistério perene da Igreja. Não corresponde àquilo que está no catecismo da Igreja Católica. Então, a primeira coisa, apresentar de forma sistemática aquilo que é a nossa fé a respeito de Jesus. Mas apresentar isso ainda é pouco, porque senão seria um curso de catequese. Né? Além de apresentar aquilo que realmente é a fé da Igreja, a fé infalível da Igreja, existe aquele esforço que belíssimo que Santo Anselmo fala, definindo o que é a teologia, fides querens intellectum. Ou seja, a fé que procura a intelecção. Nós, às vezes, por causa da ideologia dos tempos modernos, achamos que fé e razão são duas coisas que se opõem mutuamente. Se você vai ser racional, então tem que deixar a fé de lado. E se você vai ter fé, você tem que ser um pouco irracional. Nada disso. Nunca foi assim que a Igreja pensou. A Igreja, desde o início, ela vê que nós, o mais frágil de todos os intelectos, né? Tem a inteligência de Deus, tem as inteligências angélicas dos vários, né? Tipos de anjos, cada um mais glorioso, mais poderoso, mais luminoso do que o outro, os vários intelectos. O intelecto humano é o mais frágil, o mais débil. E, no entanto, nós somos capazes de inteligir, ou seja, de usar a nossa inteligência. E a fé, ela é um ato da inteligência. Então, uma vez que a gente aceita a fé, que recebe o dom da fé, que nós dizemos, creio em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica, porque Deus, verdade infalível, lhe o revelou. E nesta fé eu quero viver e morrer. Depois de dizer isso, nós precisamos e podemos, né, fazer um exercício de entender qual é a lógica disso tudo. Como é que esses ensinamentos maravilhosos da Igreja se harmonizam entre si? Como é que aquilo é uma coisa de uma sabedoria infinita que resplandece entre nós? Então, a fé, ela pode procurar uma clareza de inteligência maior. Nesse curso, então, de Cristologia, nós queremos ver o que é que a Igreja nos ensina, mas ver como é que isto se harmoniza de forma inteligente e não contraditória, né? Absurda ou às vezes até monstruosa. Deixa eu dizer, sim, bem claro. O dogma da Igreja nos diz que nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa divina. Ele é unus ex trinitate. Ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho eterno,
por um decreto misericordiosíssimo da bondade divina, assumiu a nossa humanidade. Ele, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. Ele, por nós homens, nós seres humanos, e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Que maravilha! Mas essa é a fé dogmática. A fé dogmática que nos diz que uma pessoa divina agora tem unida duas naturezas. A natureza divina, que ele tem eternamente, e a natureza humana que foi assumida no ato da encarnação. Uma só pessoa, duas naturezas. Esse é o dogma. Agora, se a gente não parar para pensar de forma inteligente a respeito disso, o que é que vai acontecer? Nós podemos crer numa monstruosidade. Ou seja, uma monstruosidade como se Jesus fosse uma espécie de minotauro, metade touro, metade ser humano, ou um centauro, metade cavalo, metade ser humano, ou uma sereia, metade peixe e metade mulher. Jesus não é isso. Jesus não é a mistura de duas naturezas confusas, porque isso seria uma monstruosidade. Nós não cremos num monstro. E uma vez que a gente sabe que Jesus não é essa monstruosidade, nós sabemos também que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ou seja, ele não é também uma espécie de ser intermediário entre Deus e os homens, como se fosse um semideus, como Hércules. Um deus desceu do Olimpo, acasalou com uma humana e nasceu Hércules, um semideus. Jesus não é um semideus. Jesus é o Deus, Criador do universo, pessoa divina, que assumiu nossa humanidade. Mas como isso se explica? Bom, esse é o conteúdo do curso. Ou seja, nesse curso nós não queremos aqui que o mistério deixe de ser misterioso, pelo amor de Deus. A teologia ela não é a explicação cartesiana do mistério, de tal forma que a gente enxerga tudo com ideias claras e distintas, né? Cada coisinha no seu quadradinho, organizado matematicamente. Não, nada disso. O objeto da teologia são os mistérios de Deus. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, será sempre um mistério. E esse mistério, aqui na Terra, nós podemos aderir a ele através do ato de fé. Lá no céu, nós iremos contemplar esse mistério face a face, mas não existe inteligência criada que possa compreender a profundidade desse mistério. Vai dizer que a gente não entende o mistério completamente, de tal forma que ele não é mais misterioso, também não quer dizer que a gente não pode entender nada. A gente pode entender algo. E, portanto, utilizar a inteligência para pegar o dado revelado, o dado da fé, que está lá nas Escrituras, que está na tradição da igreja, e que o magistério, né, com
esse ato de caridade extraordinário e pastoral, que é estabelecer qual é a verdade da fé para que a gente não caia nos abismos, o magistério estabeleceu e determinou tão claramente esse dogma da fé. Nós podemos refletir sobre ele e entender. Entender que as coisas não são nem absurdas e nem contraditórias. O que é dizer que nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Filho de Deus? Como São Pedro disse ao professar: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E o que é dizer que Jesus é verdadeiramente Filho do homem? Ou seja, Filho de um ser humano, a Virgem Maria. Bar Anesh, ou seja, filho da fragilidade humana, como Jesus mesmo gostava de se apresentar, o Filho do homem. Em que sentido ele é verdadeiramente filho de Maria? E em que sentido nós podemos dizer que Maria é mãe de Deus? Todas essas são perguntas que nós, evidente, na catequese, já temos a resposta. Nós sabemos que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus, verdadeiramente Filho de Maria, Filho de Deus segundo a natureza divina, Filho de Maria segundo a natureza humana. Mas, quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós sabemos que ela é mãe, gerou uma natureza humana, na parte física, evidente, que é o que toda mãe faz. Nenhuma de nossas mães gerou nossas almas. Mas esta natureza humana é a natureza humana de uma pessoa divina e por isso ela pode ser chamada Mãe de Deus. Nós sabemos disso, a catequese nos diz isso, o catecismo nos diz isso. Mas como explicar isso? De forma que nós compreendemos verdadeiramente, com ideias um pouquinho mais claras, e conseguimos expressar isso de forma um pouquinho mais distinta, para não confundir tudo numa mixórdia. Então é por isso que nós precisamos de um curso de Cristologia. Porque esses grandes mistérios vão continuar sendo misteriosos, mas a gente pode dar um passo a mais. Então nós estamos lançando hoje as inscrições para este curso. Ao lançar essas inscrições, mais do que todos os outros cursos que você encontra no nosso site, que eu já fiz até hoje, eu quero mesmo fazer para você um convite. Se é verdade que nós precisamos nada antepor a Cristo, nós precisamos conhecê-lo para amá-lo mais. Então este curso é um serviço muito simples e miserável dentro das nossas capacidades de abrir uma porta para você. Abrir uma porta que talvez vá mudar exatamente a sua vida. Por quê? Porque nós vamos abrir a porta e você vai ver um corredor com tantas outras portas que precisam ser abertas. Ou seja, conhecer a profundidade de nosso Senhor Jesus Cristo, a altura, a largura e o comprimento dessa pessoa divina. Entrar no conhecimento do dogma, da teologia, para que você, crescendo cada vez mais neste conhecimento, possa um dia partilhar da sabedoria dos santos. Porque afinal, é isso que nós iremos fazer no céu. E essa é a nossa vocação. Contemplar face a face esse mistério e amá-lo.
A teologia verdadeira, ela não é simplesmente um estudo. Ela é a busca de uma compreensão maior de uma verdade para amá-la mais intensamente. É por isso que o verdadeiro teólogo não pode não ser católico. Ou seja, todo teólogo tem que ser profundamente católico. Tem que ser profundamente filho da igreja. É necessário enraizar as nossas convicções naquilo que é o magistério da igreja, que é a linguagem da igreja, para nós recebermos o que Deus nos transmitiu através de sua Santa Igreja. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, veja só, a primeira carta aos Coríntios foi escrita mais ou menos no ano de 54. Nós estamos há 20 anos, mais ou menos, que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus. São Paulo escreve, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que o que ele recebeu, ele está entregando como tradição. E escreve lá o primeiro relato escrito que se tem notícia das aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo lá foi escrito antes dos evangelhos serem escritos. São Paulo escreve no capítulo 15 de 1 Coríntios: o que eu recebi foi o que eu vos transmiti. O verdadeiro teólogo, em primeiríssimo lugar, recebe aquilo que a igreja transmitiu ao longo dos séculos. Filho da igreja, a tradição da igreja, porque é isto que Deus revelou. E a partir daí, buscar essa verdade, conhecê-la mais, para amá-la mais, para que ela nos transforme. Nós precisamos buscar o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, mostrai-me o vosso rosto. É esta a proposta do nosso curso de Cristologia. É um curso simples, que, porém, já não é um curso simplesmente catequético, ele é verdadeiramente teológico, um pouco mais robusto, mas que quer ser acessível para todos aqueles que, tendo um conhecimento, uma cultura média, compreendam as profundidades da teologia, que pelo menos abra a porta para vislumbrar, né, aquele mundo maravilhoso. Como todo curso introdutório nesse formato, né, ele vai deixar esse gostinho de quero mais. Se Deus quiser, vamos poder até aprofundar mais e fazer outros cursos com mais profundidade. Deus permita, Deus nos dê perseverança, vida e disposição para fazê-lo. Mas se a gente não abrir a primeira porta, a gente não vai poder entrar nesta aventura. Eu espero você para que juntos nós possamos cada vez mais aprofundar no conhecimento de Cristo. São Paulo diz assim: de minha parte, eu não conheço outra coisa senão Cristo e Cristo crucificado. Que Deus nos dê a graça de ser como esse santo apóstolo e crescermos no conhecimento e no amor a Cristo Senhor. Ah, que sonho quando nós pudermos ainda nessa vida dizer de verdade: eu nada antepus a Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.